O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu, e o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. Isso já seria a tua recompensa. Por contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa e a ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, como lembravas, no início da celebração eucarística, a liturgia de hoje nos fala dessas duas virtudes, a humildade e a gratuidade. O nosso mundo de hoje é um mundo muito competitivo, um mundo concorrido, com muitas pessoas correndo em busca dos primeiros lugares. E muitas vezes isso cria um clima de concorrência, de competição, de ódio, de conflitos. Isso é muito comum naqueles ambientes onde exige convivência, dentro da família, dentro da igreja, ou mesmo nos nossos ambientes de trabalhos, por causa de uma luta, de uma busca de ser o mais importante, o melhor, nós vamos criando um clima muito ruim, de disputa, de conflitos, divergências. E as leituras de hoje, ela nos propõe um caminho diferente, que é o caminho da humildade e da gratuidade. A nossa primeira leitura de hoje, um texto do Eclesiástico, foi escrito por um sábio chamado Ben Sirac. E esse sábio, ele escreve como dando conselhos. E o ponto central da liturgia de hoje, dessa leitura, ele diz assim:
Na medida, que fores grande, é necessário viver a humildade. Realiza os seus trabalhos. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Quanto maior, quanto mais alto você for, mais você precisa praticar a humildade. Essa virtude, ela nos torna agradáveis diante de Deus e também diante das pessoas que nós convivemos com elas. Podemos dizer que ser sábio é justamente isso, praticar a humildade. E esse texto nos diz que a humildade é a expressão da sabedoria. Portanto, os sábios não devem se encher de orgulho, mas partilhar os seus conhecimentos, os seus dons. E o texto define o contrário, o orgulho, como um dos piores vícios que ele enraiza em nós, no nosso coração, e destrói muitas coisas. Vai destruindo as nossas relações saudáveis. E o texto diz que não há remédio para o coração orgulhoso, um coração soberbo, porque a maldade lança aí as suas raízes e a pessoa se torna arrogante. Portanto, a humildade é uma das qualidades fundamentais que nós precisamos cultivar dentro de nós, porque ela nos torna gentis, pacientes, e essa virtude nos ajuda a combater a soberba, o orgulho. É esse conselho que esse sábio nos dá, vivermos a humildade. O texto do Evangelho, nós encontramos a prática da humildade e da gratuidade. Esse Evangelho nós encontramos duas pequenas parábolas. Uma se refere aos convidados e a outra se refere a quem convidou Jesus. Aos convidados, Jesus ensina para não procurar o primeiro lugar. Ao anfitrião, Jesus ensina a não convidar pessoas do seu ciclo que podem retribuir aquele convite, pois só assim ele pode viver a gratuidade. Na época de Jesus, cada pessoa ela tinha marcada por sua importância diante do lugar que ela ocupava numa mesa, numa festa. Por exemplo, os convidados considerados dignos, eles deveriam ficar o mais próximo possível do dono da casa. E além disso, o lugar próximo ao dono da casa era o lugar mais cobiçado. Se dizem que quando você vai numa festa, se você ficar perto do dono da festa, você vai comer melhor. Não vai demorar, porque a comida sempre chega perto dele primeiro, né? Os garçons vão servir o dono da festa. Se você ficar perto, você come melhor. Se você ficar perto dele, com toda certeza, você não vai ficar esperando, porque a comida sempre vai chegar ali. Chega sempre a comida mais rápido e a melhor comida. Então havia uma disputa muito grande de ficar sentado perto do dono da festa. Então Jesus
ele foi convidado para tomar refeição num dia de sábado na casa de um fariseu. E aí Jesus percebeu uma briga muito grande entre os convidados para quem ia sentar no primeiro lugar. Havia uma disputa para uma briga para quem fosse ocupar o primeiro lugar. É aí que Jesus usa para falar deste acontecimento, para falar da prática da humildade. E é nesse contexto, então, que Jesus dirige aos presentes, dizendo assim: olha, quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Ele fala assim: coloca no último. Aí o dono da festa, ele vai ver você lá e vai te considerar importante, né? E aí vai te chamar. Se você chegar em primeiro lugar, de repente tem outro mais importante, você vai passar vergonha. Colocar-se no último lugar não deve ser uma estratégia para que as pessoas, olha, como ele é humilde. Não. Não se trata de um sentido de educação para depois você receber elogio. Não, não é isso. Jesus está aconselhando a não buscar honras, não buscar prestígio dos outros, como se um modo de você se engrandecer. Não entrar num jogo de competição. É muito grande o desafio no dia de hoje. Superar o desejo de ser mais. As pessoas aí se acotovelam, passam em cima dos outros para ser mais, para exercer o privilégio. E essa competição, que eu disse, gera divisões, ciúmes, invejas. Quantos ciúmes, quantas invejas dentro da própria igreja. Ter ciúme, ter inveja porque o outro é mais famoso que eu, é mais bonito que eu, né? Tem alguns aspectos melhores do que eu. Quantos ciúmes, invejas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, também, né? E isso vai destruindo as nossas relações. Então Jesus chama a atenção para a prática da humildade. Não de humildade de aparência, mas de uma humildade que brota do coração. Porque se tem uma coisa terrível, é uma falsa humildade. Uma pessoa se julgar humilde simplesmente para aproveitar de alguma coisa. A humildade é uma virtude que nos aproxima mais de Jesus, nos tornando semelhante a Ele, quando nós rezamos e pedimos, né, ao coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Nós não nascemos humildes, ninguém nasce humilde, mas nós vamos aprendendo a ser humildes. De que maneira? À medida que nós vamos reconhecendo as nossas limitações, à medida que a gente reconhece que nós somos falhos, que eu tenho fraquezas, é só olhando para as minhas fraquezas que eu sou capaz de crescer na humildade. Então nós vamos sendo humildes na vida, sobretudo olhando para os nossos defeitos. Jesus está dizendo justamente isso, que a vida, meu irmão, minha irmã, ela pode te colocar no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Tem hora que a vida nos joga lá para trás. E a segunda parábola que Jesus conta, antes de despedir, ele se dirige àquela pessoa que o convidou, não para agradecer, mas para convidá-lo a enxergar uma outra maneira de relacionar-se.
Não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, quando você for dar uma festa, nem teus vizinhos ricos. Convida os pobres, aleijados, os coxos, os cegos, porque eles não podem te retribuir. Jesus não está querendo dizer que nós fazemos mal quando nós convidamos nossos amigos e familiares, às vezes para uma festa, para tomar refeição conosco. Porque o próprio Jesus, ele gostava de ir da casa dos amigos, Marta, Lázaro, Maria. Ele gostava e frequentava a casa dos amigos. O que ele está pedindo aqui é que nós tenhamos em nossas relações um amor que ultrapasse as nossas amizades. O meu amor, ele não pode ser direcionado só às pessoas que eu gosto, só às pessoas que são próximas de mim, só às pessoas que são meus amigos, não. O meu amor tem que ser direcionado a tantos e tantos, até quem não gosta de mim. Porque se a gente gosta, se a gente ama, só quem ama a gente, só quem a gente gosta, que amor é esse? Seria um amor de interesse. E o amor que de Deus por nós é um amor estendido, que vai a todos e a todas. Então Jesus pede justamente isso, que em nossas relações nós tenhamos um amor diferente. E ele diz assim: se você fizer isso, então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Você vai ser feliz quando você vive esse amor. Quantas vezes você faz alguma coisa simplesmente por amor e a pessoa diz assim: Deus te pague. É a retribuição. Isso já nos faz felizes. A busca de prestígio pessoal pode nos tornar doentes no espírito. Isso também na igreja acontece, nos nossos ambientes, de outros tipos de ambiente, como eu disse. Quantas vezes nós cristãos, que deveríamos ser servidores, queremos ser servidos. No centro do evangelho de hoje está a frase: de fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aqui está a novidade de Jesus. A primeira atitude nossa, que brota da humildade, é servir, é doar. Porque aqui o dom é mais importante que o mérito. Eu não quero ser reconhecido pelo mérito, porque eu sou isso, que eu sou bom, que eu falo, não. O grande mérito é a gente fazer, é a gente se doar. Aquilo que fazemos não deve ser feito para obter alguma coisa em troca, por retribuição. Nós aprendemos com Jesus a lógica da gratuidade. Eu faço isso porque amo, eu amo porque amo. Eu não te amo porque eu quero algo em troca. Se você ama alguém, esperando algo em troca que ele te ama, isso é interesse. Eu te amo e pronto, acabou. Eu gosto de você e pronto. Eu não tenho que justificar, porque eu te gosto, porque eu te amo. Porque se não for assim, na verdade, fora da gratuidade, nada pode ser chamado de amor. Não for simplesmente por amor, um amor que exige algo em troca, não é amor. Troca de favores jamais será chamado de amor. Troca de favores é interesse. E aí nós podemos pensar nas nossas relações com Deus. Como é a sua relação com Deus? É de interesse?
A sua fé que você cultiva em relação a Deus é interesse? Seria uma troca de favores? Deus, eu te dou isso, ou me dá aquilo? Não. Eu amo porque amo. Deus me ama porque me ama. Nas nossas relações também de amizade, como é a sua relação de amizade? Você é amigo porque é amigo? Ou será que as nossas amizades são por interesse? A sua relação familiar, no matrimônio, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, é simplesmente uma relação de gratuidade ou de interesse? É um amor de amor que ama ou aquilo que nós chamamos de interesse? Então esse evangelho de hoje nos convida a rever as nossas relações. Como que nós estamos vivendo? A minha relação com Deus, a minha relação com as pessoas que eu convivo, quer ser no meu ciclo de amizade, meu ciclo familiar, no meu ciclo de amor, dentro da família do matrimônio, com meu namorado, com a minha namorada. Rever as nossas relações. É a prática da humildade e da gratuidade. Quando a gente vive realmente, de maneira verdadeira, a humildade e a gratuidade, nós somos transparentes. Eu não preciso de me esconder. Eu amo porque amo, eu gosto porque gosto. E assim a gente é, do jeito que Deus é, transparente. Ele nos ama porque nos ama. E Ele se fez humilde para nos mostrar também esse caminho. Que o Senhor nos dê essa graça de viver a humildade e a gratuidade nas nossas relações com Deus e uns com os outros. Professemos a nossa fé.